Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do BDcast, um projeto pensado com muito carinho pela valorização dos colaboradores da Brasil Digital, que recebem o nome carinhoso de BD Gênios. E aí, Carlinha, tá tudo bem? Fala, Sueli, é um prazer estar aqui nesse projeto BDcast. Eu me chamo Carla Cristina, faço parte do RH Estratégico e hoje, pra dizer a verdade, eu tô bem nervosa, Sueli. Como é que você tá se sentindo? Eu tô ótimo, acho que a gente vai mandar muito bem, é algo voltado para nossa área, então a gente vai ter presenças aqui que vão falar da rotina do dia, então não vai acontecer nada demais, não, pode relaxar, Carla. E hoje, carinhosamente, a gente recebe o idealizador, aquela pessoa que sonhou, concretizou e muito jovem ainda encontrou o seu propósito de vida, Thiago Matias. Boa noite, tudo bom, Carla? Tudo bom, Sueli? Pois é, fiquei nervoso agora, Carla, depois que você falou. Mas no decorrer do nosso bate-papo vai ficar tudo tranquilo. E é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto chamado BDcast, né? E falar um pouquinho da minha história para vocês, né? Quem sabe aí vocês conhecem um pouquinho mais do Thiago. É verdade. Não queria deixar o senhor nervoso, Thiago, mas eu tive que falar para o público saber que não é fácil estar aqui, é um projeto que vai abrir muitas portas, experiência para mim, para a Sueli e muitos outros colaboradores que vão estar aqui presentes também nesse BDcast. E por isso que eu queria deixar que é algo que acontece realmente. Mas, Thiago, para a gente começar nosso bate-papo, eu só queria saber quem é Thiago Matias. Boa pergunta. A gente tem que fazer uma reflexão, né? Thiago Matias é uma pessoa que nasceu no Paraná, né? Nasci na cidade de Umuarama, Paraná. Mas eu vim para Rondônia, eu tinha 2 anos e meio. Então, eu me considero mais rondoniense do que paranaense, certo? E eu fui para a cidade de Ariquemes, né? E ali eu fiquei a minha vida quase toda. E eu fiquei em Ariquemes até 2010. E meu pai chama-se Ademir Matias dos Santos e Alzira Matias dos Santos. E eu fui criado, na verdade, pelo Lano, que é meu tio, e pela minha avó, que é a Anísia Valentina da Silva. E eles me criaram e tudo mais, minha avó já faleceu, tá? E hoje eu tenho meus irmãos, tenho o Gustavo, a Gabriela, a Giovana e a Vângela, né? E a gente, como eu posso dizer para vocês, chegou onde nós chegamos até agora, né? Então, quem é o Thiago? O Thiago é uma pessoa que sempre gosta de estudar, né? Gosto de inovação, de melhoria contínua, né? Tanto que um dos valores da empresa veio um pouco do Thiago, né? E que eu quero estar me desenvolvendo e melhorando cada vez mais, né? Muita responsabilidade, muito comprometimento, tá? E é isso. Não vou falar muito, então acaba eu contando já toda a minha história. Então vamos devagarzinho, a gente vai conversando e tal. E quem é o Thiago Matias pai? O Thiago Matias pai, né? Esposo da Miriam, né? Estamos já bom tempo juntos já, mais de 20 anos. Pai do Pedro Augusto, do Murilo, do João Vitor. Então só tenho filhos homens, né? E é isso. Thiago, me conta quais são as suas paixões, interesses, o que você gosta de fazer no horário livre, além de estudar, né? Você gosta de estudar, você gosta de fazer algo que te brilha os olhos quando você olha? Olha, eu tenho alguns esportes. Na verdade, eu tenho hoje um esporte, né? Eu ando de moto. Não sei se é considerado um esporte, mas eu ando de moto. Eu ando 2 tipos de moto. Eu ando de moto de trilha, né? É onde de fato eu me descarrego, eu acabo tendo muito a adrenalina ali e tudo mais, eu esqueço dos problemas do dia a dia. E eu também ando de moto de big trail, que aí já é viagem de longas distâncias, né? A gente vai pro Peru, Equador, Colômbia. Eu já fiz uma viagem até pra Venezuela, Sueli. Foi bom?
E foi bom, foi muito legal. Conseguimos sair. Tivemos que comprar algumas gasolinas na rua, mas foi muito legal. Foi uma galera muito legal com a gente, muitos amigos, né? O que importa é isso, tá? E foi muito legal. E eu trabalho muito também, tá? Então, quando não estou com a minha família, de fato, eu estou trabalhando, né? Eu estou o tempo todo trabalhando mesmo, estudando, vendo tendências, coisas novas sobre tecnologias, tá? Então, assim, eu posso dizer que também eu gosto de estar ali navegando na internet, procurando alguma coisa nova, procurando informações novas e tendências, tá? É uma coisa que é um hobby meu também de fazer isso. Já colabora, né, também com a nossa rotina do dia, com a área de atuação, então já facilita também para a gente trazendo as tendências aí, né, futuras do mercado. Exatamente isso. Então, voltando de novo, falar um pouquinho mais do Thiago agora. Então, o Thiago, na verdade, ele em Ariquemes, né, eu morava em Ariquemes, eu comecei uma formação na área de tecnologia, né? Então, eu comecei a trabalhar com meu pai no início, no despachante, né? Eu tinha 12 anos de idade. Ele me botou para me trabalhar cedo, porque eu reprovei de ano, entendeu? Eu com 12 anos de idade, na sexta série eu reprovei. Punição. Isso. Aí ele me botou para trabalhar com ele, tá? Tanto que eu reprovei em matemática e hoje eu gosto muito de matemática. É sério, eu não gostava e eu reprovei em matemática, né? E aí eu estudei bastante e tal no ano seguinte, e aí de lá para cá eu gosto de matemática. E eu comecei a trabalhar com 12 anos com ele, no despachante. E aí quando chegou ali próximo dos seus 16, 17 anos, um pouquinho antes, eu comecei a fazer um cursinho de informática, que um rapaz recém-formado em ciências da computação, ele veio de Cuiabá e ele montou a escolinha de informática. Aí nessa escolinha de informática, meu pai pediu para mim fazer um cursinho de informática na época, era o MS-DOS. Não sei se vocês lembram, nem existia nem o Windows na época. Era tudo só texto, aquela telinha preta e verde e tal. E eu fiquei 6 meses só fazendo o curso de MS-DOS. Curso técnico, né? Eu aprendi aqueles comandos todos, dir/w, dir/p, era de tudo que você imaginar, a gente fazia ali no computador. E ali eu comecei a gostar daquilo. Logo em seguida, eu fui fazer um curso de Windows, foi assim que lançaram o Windows. Aí eu fiz um treinamento também de Windows, na época era Windows, aí já veio o pacote Office, eu fiz Word, Excel, PowerPoint e tudo mais. E nisso eu trabalhava com meu pai no despachante, fiquei muitos anos trabalhando com ele, né? Não tinha salário, mas eu ia trabalhar todo dia com ele, eu estudava, né? Eu era criança, né? Adolescente, então eu ia trabalhar num período e o outro eu ia estudar, né? E quando eu cheguei nos meus 17 anos de idade, eu tive a oportunidade, através do meu pai de novo, ele me colocou para mim estagiar numa escolinha de informática. Isso em 1998. Aí eu fui estagiar na escolinha de informática. E como que era o estágio? Eu tinha lá a professora, era a mulher que dava aula lá na época. Era uma professora. E eu ficava lá atrás, sentadinho, ouvindo ela, entendeu? E eu ficava meio período ali como um monitor. E a palavra certa é essa. Não era estagiário, era monitor. Eu era monitor, e aí entrava uma turma às 7h30, e depois já entrava já 8h30, depois 9h30, 10h30, 11h30. Era 5 turmas por dia. E repetia o conteúdo. E aquilo lá foi entrando na minha cabeça, e eu já tinha feito alguns cursos, e lá ela dava curso de novo, era IPD. Vocês já ouviram falar em IPD? Não. Olha só, é Introdução a Processamento de Dados. Nossa. Eu já ouvi falar atualmente, mas por causa do curso de dados que tem atualmente, né? Saiu a ciência de dados, aí eu ouvi sobre isso daí, mas o nome inteiro, não assim. Entendeu? Era IPD. Então, assim, ninguém mexia com o computador. O contato com o computador era mais difícil naquela época, né? Não é igual hoje, a criança já nasce com a tecnologia na mão.
Então era IPD, eu tinha cursos de como zipar um arquivo e extrair ele, era curso de WinZip na época. E é tão simples hoje, né? Era curso de como navegar na internet para abrir uma conta de e-mail no BOL. Não sei se você lembra, eu cheguei a usar. Ai, que antigo, hein? Era no BOL, aí abria a conta, a gente ensinava as pessoas a abrir a conta no BOL, aquela coisa toda. A gente ia para os bate-papos da UOL, não sei se vocês lembram dos bate-papos da UOL. Sim. Entrei para os bate-papos da UOL, os bate-papos que tinha na época, não tinha MSN, não tinha IRC na época, não tinha nada disso, né? Não tinha o tal do WhatsApp, né? É verdade, tinha um SMS, né? Ficava lá. MSN. Na época do Orkut, não, mas isso aí já foi muitos anos depois. Ainda é bem antes, né? Do MSN. É BOL, era BOL. Isso. Aí o que acontece? Eu fiquei lá como monitor durante 3 meses. Então era todos esses cursos que eu falei para vocês, aí tinha Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, CorelDRAW, PGMaker, tinha várias coisinhas ali que eu estava aprendendo junto com elas ali. E eu comecei a pegar gosto por aquilo. Eu comecei a pegar as apostilas e comecei a estudar mais, e eu levava para casa e ficava estudando em casa, entendeu? Estudando. E aí o que acontecia? A mulher, né, ela tem os problemas, né, de mulher, né, mais do que o homem. Então ela tinha vezes que ela faltava. Aí quando ela começou a faltar, eu comecei a substituir ela. Entendeu? Começou aí. Eu comecei, exato, com 6 meses eu comecei a dar aula no lugar dela. Aí ela saiu de férias, eu dei 1 mês de aula no lugar dela. Aí passou mais um tempo, ela precisou sair para ir para um outro negócio. Ela queria sair, foi fazer outra coisa. Aí foi aonde eu substituí a professora durante 1 mês inteiro, era um professor substituto, entendeu? E a empresa estava procurando, na época, um outro professor. Os próprios alunos chegaram na direção lá da empresa e falaram, vocês não precisam contratar outro professor, pode deixar que o Thiago dá o treinamento. Aí nisso eu fiquei 1 ano dando aula, entendeu? Fiquei 1 ano dando aula. E aí nesse 1 ano dando aula, um provedor de acesso à internet chamado Impact foi lá num sábado, eu lembro que fosse hoje. Aí ele foi lá procurar alguém para contratar, vocês têm aqui algum aluno e tal, que a gente tem uma vaga aqui no provedor de internet. E aí eu vi que eu já estava estagnado naquilo que eu estava fazendo, entendeu? Eu já estava dando aula 1 ano e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei, cara, eu quero ir para um negócio novo. Necessidade demais, né? Aí eu falei, não, eu quero ir para um negócio novo, né? E aí eu fui, em vez de eu indicar para alguém, eu falei, cara, eu vou nesse desafio. Aí eu fiz essa mudança. Em 2000, eu fui para um provedor de acesso à internet. Foi onde começou o meu contato com um provedor de acesso à internet, que era Impact, o nome do provedor de acesso à internet. E o provedor de acesso à internet não é esse que a gente vê hoje, com fibra ótica, aquela coisa toda. Era internet de escada, não sei se vocês lembram. Sim. Aquela que parece um pendrive que coloca no computador? A internet de escada, ela é um fio de telefone que vem e você pluga no computador. Aí você faz a configuração. E fazia um barulho horrível, todo mundo ouvia. Isso, né? Exato. Aí usava a linha de telefone sua, tá? Eu só conseguia de madrugada. Só de madrugada. Não, sabe por quê? Assim, 2 motivos. De dia, as linhas para conectar na internet eram concorridas, entendeu? Tinha que estar... o provedor tinha que ter muita porta para você conectar. Entendi. E tem outro motivo, de madrugada aí não tinha gente, né? Entendeu? Aí e era mais barato depois da meia-noite. Exatamente. Né? Porque vinha tinha na o tal fatura do pulso. da telefone. O pulso. Isso. O pulso, né? É isso. Então começamos com a internet de escada, tá? Aí eu falei que era o negócio da antena, que já era a segunda fase. É outra tecnologia.
É que isso foi em 2000. Aí em 2002, 2 anos depois, a gente começou a trabalhar com internet via rádio. Isso, que é a antena. Aí lá que em é a cima. antena e tal, você Dava entendeu? o vento, a aí gente essa ia aí tentar já- arrumar, piorava. Isso, É. Isso aí eu já peguei, já. Isso, né? você viu? O meu cérebro, o que ele fez? Ele misturou as coisas Acelerou. todas. Acelerou, exatamente. E depois da rádio veio uma outra tecnologia, né, Thiago? Isso, aí a gente... Então, assim, eu comecei com discada, 2000, e isso, assim, eu era colaborador, lembre disso, tá? Eu trabalhava num provedor de acesso à internet chamado Impact. Fiquei 2 anos trabalhando com discada. Em 2002 a gente foi para a internet via rádio, tá? Aí a gente ficou trabalhando um tempo ali com via rádio. Aí eu fui para a cidade de Cacoal. Aí o meu patrão na época queria montar um provedor em Cacoal. Aí eu fui para Cacoal junto com ele ali, 2002 para 2003. A gente foi para Cacoal montar um provedor do zero, tá? Aí lá, quando a gente montou esse provedor, ele já era as duas tecnologias, tanto a internet de escada quanto via rádio. Eram as duas coisas. E uma lan house junto. Olha que loucura. Nossa, a época do Corujão. A época do Corujão. Então, assim, era um provedor de internet, era uma lan house com internet de escada e via rádio. Aí nisso eu fiquei lá em Cacoal mais 2 anos lá. Então eu voltei quase em 2005, eu voltei para Ariquemes, entendeu? Fiquei lá tocando um provedor de internet, tinha lan house, a gente começava assim, eu só tinha horário para acordar. Então eu acordava de manhã, abria a lan house, que era o provedor junto, o pessoal entrava, começava a trabalhar, aí a gente fazia venda, fazia instalação. Eu fazia instalação lá, pra você ter ideia, de moto. É sério, de moto. Como é que carregava tudo isso? Carregava a escada e o cano, né? É o cano. Era um cano horrível. Era um cano de pesado. 6 metros. É. Um cano de 6 metros. Então, assim, era uma loucura mesmo. Uma loucura, assim, adolescente, né? Louco para trabalhar e aquela coisa toda. E, de fato, era assim. Então, a gente ficou 2 anos lá, tocando esse provedor de internet. Aí eu cansei muito, muito mesmo. Foi uma época que eu cheguei num nível de exaustão muito grande. Por quê? Porque o provedor, ele é 24 horas, na verdade, né? Mas 18 horas separa o atendimento ao público. Mas a lan house não. Ela entendeu? fica, né? Então, assim, a lan house ficava aberto até meia-noite. Aí a gente fazia o tal dos corujão ainda na sexta-feira e no sábado. Que era o que é o corujão? Virava, né? O corujão era passar a 24 madrugada horas. aberta, né? Então, assim, era uma loucura, entendeu? Uma loucura Eu mesmo. vivi essa experiência aí. Me arrependi. Foi? Mas... Porque... Você se arrependeu por quê? Porque a galera que ia, eles ficavam tão focados ali, não tinha interação, porque todo mundo colocava o fone, eu sim. lembro, né? E era muito pra conversar, já era época Já do MSN. Exatamente. E o bate-papo da UOL realmente Sim. bombava. O bate-papo da UOL, sim. Eu conheço por causa da minha mãe. O pessoal ia para lan house para falar no MSN e bate-papo da UOL. Era novidade. Isso. Alguns aí era mais profissional, o cara ia para fazer um documento, mandar um e-mail e tal. E também bater papo também. Então, na verdade, você fazia de tudo, né? Desde entretenimento a negócio. Né? E tinha gente que ia só pra jogar porque não tinha computador em casa, né? Sim. Jogo de cartas, eu lembro, eu jogava em casa. Que eu tinha um computador que era aquele grande, preto, o meu era preto. Acho que era... Eu não lembro o ano exatamente, mas não tinha muita coisa que fazer. Como eu não podia usar a internet durante o dia, só na madrugada, que era mais barato, isso é um fato. Mas eu não entendi essa parte do quanto mais você usava, mais pagava a internet? Porque eu usava a linha telefônica, né? E vinha na fatura. Igual quando a gente liga, no caso. Você vê como é que é a diferença? Ela nem sabe. Fora a zoada que teu pai ainda O que acordava. acontece? A linha de telefone, ela ficava ocupada. Exatamente. E aí, quando ela ficava ocupada, tinha um negócio chamado pulso. A cada 1 minuto tinha não sei quantos pulsos, que eu não lembro mais de cabeça. Eu só sei que era pulso, entendeu? Aí você pagava por tempo conectado. Além da conta de telefone sua, você pagava
como falar, esse eu acho que foi o meu maior desafio mesmo, porque o computador ou dá certo ou não dá, né? Então assim, é fácil de você lidar com ele, né? Você está configurando, você está testando, etc e tal. Agora, e o colaborador quando ele faltava? Entendeu? E quando ele ficava doente? Isso aí era tudo novo para mim, né? Como falar com ele? O cara tava com o corpo mole, entendeu? Sem incentivar ele a estudar. Então, assim, tudo isso eu tinha, na época, 21, 22 anos. Nossa! 22. Muito jovem. Muito jovem. Então, quando eu fui para lá, eu tinha 21 anos. 21 para 22 anos. Então, assim, era muito novo, era tudo novo para mim. Então, eu sempre tava com o pé no estudo, né? Que estudo? Aí, no meu caso, eu estava focando em tecnologia, entendeu? Foi onde eu comecei a mexer com Linux, né? Com sistema operacional, que era voltado para provedor que precisava disso. Então, eu comecei a estudar muito isso, um pouco de desenvolvimento, que é a faculdade que eu fazia. Eu comecei a fazer faculdade em Ariquemes, certo? 2001, eu comecei em 2001, 2002, eu comecei a fazer faculdade. Aí eu transferi para Cacoal, entendeu? Eu transferi para Cacoal. Fiquei 2 anos em Cacoal. Desses 2 anos que eu fiquei em Cacoal, eu aproveitei um semestre. Nossa. Porque eu faltava muito, entendeu? Eu faltava muito por causa da Lan House e tudo mais. Eu fiz 2 anos de faculdade lá. Então, o que? Dá 4 semestres, né? Mas juntando as matérias que, na verdade, eu acabei passando, eu dei um semestre só. Mas eu nunca reprovei por nota. Eu sempre reprovei por falta. Por falta. Muita falta mesmo, entendeu? E aí, quando eu voltei, beleza. Aí eu voltei para Ariquemes. Quando eu voltei para Ariquemes, aí eu já voltei para trabalhar num outro provedor de internet. Entendeu? Entendi. E esse provedor de internet chamava-se Farnet. Entendeu? Farnet. A Farnet era um provedor que era dentro de uma faculdade, que era a faculdade chamada FAR. Entendeu? Era um provedor dentro da faculdade. A faculdade tinha um provedor de internet. Tá, entendi. Entendeu? Então, Era de uso próprio? Ou eles vendiam ou era de uso próprio interno? Não, deles? atendia o usuário final. Só era dentro da faculdade. Eles atendiam a faculdade com link de internet e o público, né? O público normal. Quando eu voltei para Ariquemes, aí eu já voltei com outro conhecimento. Não foi o mesmo que eu fui para Cacoal. Eu já voltei já sabendo um monte de coisa. Então eu já sabia como tocava um provedor. Uma nova visão, né? Totalmente diferente. Tanto que quando eu voltei, eu já voltei assim com meu salário 3 vezes mais. Entendeu? Então assim, meu salário era muito maior, eu já sabia o que fazer. Pô, eu toquei um provedor 2 anos, entendeu? Mal ou bem, eu toquei. Construiu, né? Sim, exatamente. Ali, então quando eu voltei e o rapaz viu o conhecimento que eu tinha, falei, cara, ele já pegou, colocou pra dentro. E aí eu comecei a trabalhar com ele, ainda como colaborador. Ainda como colaborador, entendeu? Então a tua experiência em Cacoal, nessa Lan House, foi ali um divisor de águas, né? De fato, te direcionou ao que tu queria ali seguir, que era a área da tecnologia. Sim, eu acredito que sim. Eu tenho convicção que isso é a verdade. Que de fato ali foi um divisor de água que eu sabia o que eu gostava de fazer. Legal. E eu vi que eu gostava também de tocar o negócio, entendeu? De gerir o negócio mesmo. Tanto que quando eu comecei a trabalhar na Farnet, eu fiquei mais 2005, né? Eu voltei final de 2004 já para 2005. Mas vamos colocar 2005. Eu fiquei 5 anos lá. Nossa, bastante tempo. Entendeu? Então eu fiquei 5 anos. Nesses 5 anos eu fazia de tudo. Entendeu? Eu estava à frente de tudo. Então, assim, a minha habilidade principal era a tecnologia. Era fazer as coisas acontecer no provedor de internet, configuração, tudo mais, né? A parte de torre, instalar cliente, eu fazia de tudo. Mas eu já gostava de ajudar o meu patrão na época, que chama Vasco o nome dele. Eu ajudava ele muito também na parte de cobrança, na parte da gestão ali. Tu trouxe a experiência, né? Já vivida. Mas é lógico que toda a gestão era dele, entendeu? Mas eu confrontava ele muito em algumas coisas, ajudando ele em algumas coisas, entendeu? Mas de fato, a minha habilidade mesmo ainda era focada em tecnologia, certo?
E quando é que surgiu aquela parte de falar assim, não, agora eu vou abrir meu próprio negócio. Cansei já, quero fazer botar pra frente. Thiago investidor, né? O Thiago investidor ali, já tava no mundo dos negócios. Então, a palavra, acho que você trouxe certinho, nem foi combinado. Eu cansei. Foi isso, eu cansei. Em 2010, eu cansei. Eu cansei de mexer com um provedor de internet. Tava cansado, estressado, não sei o que, aquela coisa toda. E nós nos transformamos na época. A Farnet, ela acabou sendo o maior provedor do estado de Rondônia, né, depois das grandes operadoras. Então a gente fez um case de sucesso muito grande lá, mas a gestão me cansou. A gestão era tinha um pouco de atrito em lidar com o cliente, e aquela coisa toda, e financeiro, e clientes atrasados e tal, aquela coisa. E aí eu cansei. Era muita gente me ligava, entendeu? Era muita ligação, é muito problema e tal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer mais com provedor de internet. Não. E nesse intervalo, Carla, de 2005 a 2010, eu fiz muitos investimentos em mim. Em quê? Em treinamento. Então eu fui para São Paulo inúmeras vezes, entendeu? Então eu comecei a investir muito em tecnologia mesmo. Então eu fiz cursos em São Paulo tanto de rede Wi-Fi, né, que era wireless, né? Fiz treinamentos de Linux. Eu fui para São Paulo uma vez, nesse intervalo aí de 2005 a 2010, que eu fiquei 1 mês e 1 semana em São Paulo. Nossa, muito tempo fazendo longe. Treinamento. Fiquei 1 mês lá só fazendo treinamento. Aí quando eu voltei, o provedor lá da Farnet, ele acabou sendo meio que uma escola, uma cobaia para mim. Te preparou. Exato. O que eu fiz? Tudo que eu estava aprendendo, eu estava praticando nele. Entendeu? Em configuração, em melhorias, e não sei o que, aquela coisa toda. E aí, como a gente virou uma referência no estado, eu comecei a prestar consultorias para outros provedores de internet. Nossa, teu conhecimento te levou a outro nível. Sim, né? sim. Foi a hora que você falou, agora eu vou vender meu trabalho. Tanto que eu conheci um rapaz lá em Médici, o Zé Nilton. Aí eu fiz um serviço para ele lá, de configuração, ele gostou muito, ele falou, cara, resolveu o meu problema aqui e tal. Legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma turnê aqui no interior, nós vamos visitar vários provedores de internet e você vai implantar neles a mesma coisa. Aí eu desci para Médici, cheguei em Médici com ele, aí nós fomos até Costa Marques. Nossa, é longe. Longe, filha, longe. E hoje não é a estrada que tem hoje, não. Na época era estrada de chão, nós passávamos um monte de boi na estrada, que o pessoal tocando boi, não tem? E alagava lá na época, né? Era. Aí a gente foi visitando todos os provedores. A gente visitou mais de 10 provedores. Alguns fechavam com a gente, outros não fechavam. E a gente foi implantando. Aí ficava 1, 2 dias em cada cidade. Implantava a metodologia que tu tinha o conhecimento. Ali. Isso. A gente implantava toda a parte de configuração para gerir o provedor de internet. Bloqueio, controle de velocidade, file, e-mail, tudo isso eu levantava, entendeu? Que com conhecimento, isso tudo com base no conhecimento que eu adquiri indo para fora fazendo treinamento. Então, o Thiago nunca deixou de buscar o conhecimento, né? Até hoje. É importante. Tanto que um dos valores nossos é esse, é a melhoria contínua. E eu forço muito isso, entendeu? Tanto eu quanto minha equipe, né? Eu estou o tempo todo avaliando o que tem de tendência, de melhoria, e trago os melhores para dar o treinamento para a gente. Para quê? Para que a gente está sempre 1 passo ou 2 passos na frente, entendeu? Então foi isso. E aí, voltando na tua pergunta, eu cansei de ter acesso ao usuário. Olha que loucura. Eu não queria mais falar com o usuário. Não queria mais. Entendeu? Eu não queria mais, o nível de estresse estava muito grande. Eu tinha 18 contratos com provedores de internet. Então, além do meu salário, o Vasco, que era o meu patrão, ele deixava eu prestar consultoria, entendeu? E aí, eu tinha 18 contratos. Então, assim, contratos bons. E aí, foi o que aconteceu. O que eu fiz? Eu estava muito cansado. Eu já tinha vindo em Porto Velho
Nesse intervalo aí de 5 anos, eu tinha vindo em Porto Velho dar um treinamento de wireless. O Senai me convidou para mim dar um treinamento de wireless. Nossa, que bacana. Isso. Aí eu, de novo, fiquei aqui 60 dias dando treinamento. Era uma turma de 180 horas, era a hora pra caramba. Então, era 2 meses de treinamento, a semana inteira. Aí eu peguei duas turmas, era uma turma, se eu não me engano, era de tarde e de noite, durante 2 meses. Eu fiquei dando aula aqui, e aí eu vi que eu gostava de dar aula, entendeu? Aí eu falei, cara, eu gosto disso, tanto que um dos meus projetos, que foi abortado no caminho depois, eu achava que eu ia ser professor. Professor na faculdade, né? Não, tanto que eu dei aula em faculdade. Lá, eu dei aula na pós-graduação. Caramba! Eu dei aula em pós-graduação sem estar formado. Nossa. Por quê? Porque eu era especialista naquela área, entendeu? Era uma área específica de Linux, de segurança na parte de wireless. E aí a faculdade me convidou, aí o coordenador do curso de pós-graduação de segurança chamava Sandro Melo, ele é de São Paulo, e aí ele me convidou, falou, Thiago, eu quero que você dá essa disciplina e tal. Eu falei, professor, mas Sandro, eu não sou formado ainda, né? Ainda faltava ainda 1 ano para me formar. Ele falou, não, você pode, porque você é especialista nisso, então você pode dar aula e eu assino por você, entendeu? E aí que oportunidade, né? E aí, Sueli, quando eu vim dar aula, eu dei aula lá na faculdade e dei aula aqui no Senai. Eu falei, cara, eu gosto disso. Gostei, eu quero. E aí eu tava cansado de usuário final, entendeu? Mas hoje eu tenho clareza o porquê que eu tava cansado, mas eu vou revelar mais lá na frente, entendeu? E eu tinha 18 contratos de consultoria. Aí eu falei, cara, e o Senai me convidou para vir para Porto Velho. Uma grande oportunidade, né? Sim. É uma empresa conceituada. E aí quando eu vim para Porto Velho, eu vim para dar aula, para ser professor, entendeu? Eu não vim trabalhar com provedor de internet, né? Eu lembro muito bem disso. Eu falei, Miriam, eu vou embora para Porto Velho e tal, aquela coisa toda. Eu não quero mexer mais com provedor de internet, não sei o quê. Só vou tocar aqui esses contratos que eu tenho com esse pessoal aqui e eu não quero mais. Vou embora para lá. Beleza. Aí eu vim para Porto Velho para ganhar metade do que eu já ganhava lá. Nossa. Mas pelo desafio. Entendeu? Algo novo, né? Chegando aqui, eu dando aula no Senai, eu vi Porto Velho. Falei, cara, eu não conhecia assim, eu conhecia Porto Velho, mas não conhecia a cidade. Eu comecei a conhecer a cidade. Comecei a conhecer a cidade, comecei a conhecer as pessoas, né, os provedores que tinha na época. E aí eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui. Tem uma oportunidade de montar um provedor de internet aqui. Já vai lá, vai voltar. Te perseguia, né? Tu acredita? Aí eu vi uma oportunidade e outra, em 6 meses dando aula, eu vi que também não era aquilo que eu queria. Não que não era aquilo, mas assim... Não te realizava de fato, né? Dar aula é legal, você se prepara a aula, você estuda para a aula, tá? Eu tinha um rapaz que me trouxe para cá, chama-se Thiago Silva, e ele tinha uma premissa, assim, que quando a gente entrasse dentro da sala de aula, era para dar show. E a gente fazia isso muito à risca. Toda vez que a gente ia dar aula, a gente se preparava muito para aquela aula, entendeu? E esse se preparar para a aula, a gente de fato dava um show em sala de aula mesmo, entendeu? Eu dominava o conteúdo mesmo ali. Mas eu vi que no decorrer ali do negócio, o ser funcionário público ali, aquele negócio não me atraía, entendeu? Eu queria mais desafio, eu queria mais energia e o estar em contato com o cliente, fazer aquela correria, fazer instalação, fazer venda, era o que eu gostaria de fazer, entendeu? Aí eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui de fazer negócio aqui, entendeu? O ser funcionário público eu não tenho nada contra, mas assim, é muito tranquilo. Tranquilo mesmo. Entendeu? Estagna, né? Não sei, entendeu? Mas é mais assim, é mais Fica tranquilo. Tranquilo. Né? Então, assim, é mais tranquilo. Eu queria mais desafio,
entendeu? Foi aí onde eu conheci um investidor na época, chamava-se Valdeci, ele tinha uma rede de farmácia. E aí nessa rede de farmácia dele, ele já tinha uma rede Wi-Fi interligada. Ele contratou uma empresa de Minas Gerais na época e ela estava toda conectada, entendeu? Aí eu peguei essa rede para me configurar ela, para arrumar ela. Entendi. Entendeu? E aí, conversando com ele e tal, aquela coisa toda, aí ele me fez um convite, entendeu? Me fez um convite para a gente pegar e montar um provedor de internet junto na época. E aí eu aceitei. Então, tudo começou através do desejo que eu vi a oportunidade, ele me fez o convite para montar esse provedor de acesso à internet. E aí eu falei, cara, vamos fazer, cara. Isso aí eu domino, entendeu? Eu faço desde de quando eu me entendo, entendeu? Eu já tinha trabalhado com 2 pessoas, as 2 pessoas que eu trabalhei, todos eles ficaram muito bem de situação. E eu falei exatamente, você pode ser? Cara, eu sei fazer dinheiro disso daí. Foi aí que surgiu a Brasil Digital. Foi aí que surgiu a Brasil Digital, exatamente. Aí a gente começou primeiro interligando todas as farmácias dele, né? Aí eu comecei a montar as torres devagarzinho e tal. Você montou as torres também? Tudo, montei as torres, comecei a montar... Do zero mesmo. Do zero, sem nenhum cliente, nada, 0. Numa sala de 4x4. Pequenininha. Pequeno, entendeu? E começamos do zero mesmo. Nada. E essa sala era loja, era tudo. Era tudo, né? A gente não tinha fachada, não tinha nada, entendeu? Tinha coragem meu e vontade. Meu primeiro cliente era ele. Que era conhecido, né? E ele tinha 16 farmácias, entendeu? Já ajudava bastante. Isso, então a gente começou atendendo ele, aí começou atendendo o outro, aquele ali, indicando, o pessoal foi indicando. Na época, quem estava trabalhando, eu convidei o José Chaves, que é o nosso 01, né? O José Chaves, ele trabalhava comigo na Farnet lá em Ariquemes. Você trouxe Aí também. eu trouxe ele, eu falei, cara, vem pra cá e tal, vamos pegar esse projeto aí. Aí, junto comigo também estava o Wagner, que era o sobrinho do seu Valdeci, e aí nós contratamos uma menina, uma secretária. Então, assim, era 4 pessoas, entendeu? Eu, o Wagner, José e uma moça. Começamos dessa forma, numa sala de 4x4 mesmo, literalmente. E sempre buscando conhecimento para o que vem na frente aí. Isso foi em 2010, final de 2010, né? No meio do ano de 2010, aí no final do ano de 2010 eu fechei com ele, a sociedade, e aí no 2011, de fato, a gente começou o provedor, certo? Mas eu fiquei no Senai até 2013. Uau! Então ficou entre a Brasil e o Senai. Ficou nos Por dois, quê? intercalando. Porque o provedor não tinha condições de me arcar financeiramente, né? E eu também tinha muito a aprender ainda no Senai, tinha muitas oportunidades lá. Eu fiz muita coisa lá, fiz certificações internacionais, voltado para minha área de Linux, certificações internacionais na parte de wireless, de Wi-Fi, entendeu? Você ia para fora para buscar. Fui vários treinamentos, para vários treinamentos. Então, assim, o Senai, ele abriu muitas portas, mas muitas portas mesmo. Eu acho que eu não sou uma pessoa conhecida, mas as pessoas que me conhecem, muitas delas veem
ia raio, né? Queimava o equipamento. Então, assim, e o custo era muito mais elevado. O custo de ativar um cliente via rádio, ele é mais elevado do que ativar um cliente fibra ótica. Entendeu? Então, por isso que a gente cobrava. Eu até peço desculpa aí. Mas era parte do processo. Mas era a forma de sobreviver. Entendeu? Então, de fato, era bem trabalhoso mesmo, tá? Mas era a tecnologia que tinha. É verdade. Tá? Assim, a gente conseguiu fazer muita inclusão digital, levar a internet aonde não tinha, né, onde as grandes operadoras não conseguiam chegar, através do rádio. Então, assim, se alguém hoje, alguém ao redor da cidade, mais distante, que não era nos grandes centros, teve internet, foi por causa da Via Rádio. É verdade. Entendeu? Então, assim, de fato, a tecnologia ela tem as suas falhas, mas ela tem as suas vantagens, né? Então, ela chega mais longe, a gente consegue não ter um investimento tão grande. Para mim chegar por exemplo, assim, lá na Zona Leste, ali, no Mariana, eu não precisava cabear até lá, igual eu preciso na fibra ótica. Eu botava uma torre mais perto e eu conseguia chegar com o sinal, né? A parte ruim era essa, que de fato a instalação era muito mais trabalhosa e a manutenção maior ainda. É verdade. E em que momento, Thiago, veio assim o despertar para falar, tá na hora de trazer algo novo? Que o Thiago, visionário, né? Sempre a gente está vendo que ele está aí buscando conhecimento, sempre 2 anos à frente da gente, teve esse estalar de dedos, assim, pensou, cara, tá na hora de trazer algo novo para Porto Velho. Então, eu conheci uma pessoa em São Paulo, chamado Ronaldo Couto, e ele é um engenheiro. E aí esse engenheiro ele começou a trazer o conhecimento para nós, provedores de internet, da fibra ótica, né? A fibra ótica, antigamente, ela existe há muitos anos, tá? Mas ela era cara, era muito caro para você fazer um lançamento de fibra ótica. E aí veio a tecnologia chamado FTTH, que é a Fiber to the Home, que é a fibra ótica dentro da casa do cliente. E esse Ronaldo Couto nos apresentou isso na época. Falou, cara, tem uma tendência aqui que vai virar moda e vai pegar, que é levar a fibra ótica dentro da casa do cliente. Aí, eu e mais um grupo de provedores no estado de Rondônia, que já trabalhava com via rádio, trouxemos o Ronaldo Couto para dar um treinamento para a gente, isso em 2014. 2014 para 2015 ali, a gente trouxe ele para dar um treinamento de fibra ótica na cidade de Vilhena. A gente foi lá, ficou uma semana fazendo esse treinamento, aí aprendemos a fazer projetos de fibra ótica, como que faz um projeto, como que instala o cliente, aquela coisa toda, e não sei o que é um cabo de 12 fibras, o que é um cabo de 24 fibras, o que é um cabo que vai na casa do cliente, que é o drop, e aí a gente aprendeu tudo isso, entendeu? O que é EPON, o que é GPON, né? Enfim. Muita coisa envolvida, né? Aí a fibra ótica, ela começou a virar uma moda dentro dos provedores de internet, mas ainda era caro, mas já era um pouquinho mais barato do que antigamente. Foi aí que a gente viu, através do Ronaldo, que era o futuro, porque o rádio, ele tinha as limitações de velocidade, e a fibra ótica, ela já me permitia, na época, a entregar até velocidades altas para o cliente, velocidades de 1 GB. No rádio, só para você ter uma ideia, Sueli, quando a gente começou o rádio, a velocidade era de 256 kbps, era de 512 kbps, era 1 mega e 1,5 mega. Uau! Era essas velocidades. Hoje uma família não sobrevive com isso, né? Isso quando a gente estava trabalhando no rádio na frequência de 2.4 GHz. Quando veio os 5 GHz, aí dobrou a banda. Olha só que loucura, dobrou a banda. Aí já foi aonde era 250 ia para 500. Onde era 500 foi para 1, onde era 1,5 foi para 3, onde era 3 foi para 6. Entendeu? E aí, mas ainda continuavam no rádio. É porque é uma tecnologia boa, né? Acho que para nossa região que não é tão benéfico, né? Não é questão de região, é questão mesmo de
as interferências, Entendi. né? É lógico que aqui venta muito, chove muito, isso é muito ruim. Então, de fato, você tem razão. A região ela acaba ficando até pior. Mas o Brasil todo é quase assim, né? Então, às vezes você sai da chuva, mas você vai num lugar que tem muito vento. Entendeu? Então acaba o rádio em si, ele é muito limitado à parte de capacidade de velocidade. Entendi. Entendeu? A fibra ótica, ela já tem velocidades maiores. Aí a fibra ótica, ela já muda. Olha só, é o inverso do rádio, né? Tem as vantagens e desvantagens. Vantagem é um cabo de fibra ótica, é um cabo de vidro. Ele é um vidro. Então, ele não sofre interferências eletromagnéticas. Entendeu? Eu consigo levar eles em longas distâncias. Então eu consigo levar ele 10, 15, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Entendeu? Eu consigo daí ter velocidades altas, eu consigo entregar altas velocidades para o meu cliente. Então, essa é a desvantagem. Desvantagem, o custo ainda era elevado, tanto para construir rede, quanto para ativar um cliente. Nossa, você já viu como é que é o cabo? Não. Eu já cortei o dedo. E é horrível, tá? É pior do que com papel, porque fica ali dias, né, ardendo, e pra tirar, quando um vidro, entra, né? É horrível. Tu quebrou na tua mão? Não. Como eu tenho eu já trabalhei nessa área, né, e eu tinha curiosidade, então eu ia lá onde estavam os técnicos e pedia pra ver. E quando vai fazer emenda é muito bonito de olhar, né? É uma maquininha, né? Eu não me recordo muito bem como é que era o processo, mas você consegue ver aquilo, você não acredita que é possível fazer. Eu acho que é por isso que é caro até, né, Thiago? Porque é muito bonito e corta muito, porque tá? é bonito. E sangra. Não, é bonito o processo de ver como é que eles fazem. É mais fácil do que antigamente, né? Hoje tem plantonista, então é mais fácil até para localizar o rompimento, né, Thiago? Vai fazer isso na rádio pra você ver. É mais difícil. A máquina que ela tá falando é uma máquina de fusão. É chamada máquina de fusão de fibra ótica, né? Ela é cara, tá? Cara mesmo. Ela custa aí de 10 a 20 mil reais, dependendo do modelo. É quase um preço alto. Muito elevado. Então, assim, é caro. E mais para você fazer uma fusão de fibra ótica, você tem... O técnico, ele tem que ser um cara muito delicado, no sentido de limpeza, tá? De cuidar do equipamento, por ser um equipamento caro. E o técnico, ele tem que fazer bem limpinho, entendeu? Passa álcool, isopropílico. É um preparo, né? Tem todo um processo ali e tudo mais, tá? Então, assim, é uma tecnologia que é mais cara, mas ela como posso dizer? Eu considero ela a prova do futuro, tá? Tanto que hoje na fibra ótica a gente está com planos de até 1 giga, não é isso? Isso. Mas já tem equipamentos para entregar até 10 giga. Por que não tem ainda no mercado? Porque o custo desse equipamento ainda está elevado. Entendeu? Para a gente ativar um cliente hoje de fibra ótica de 10 GB, a gente vai gastar mais ou menos aí de R$1.500 a R$2.000 para ativar um cliente desse. Por cliente. Então, assim, o custo ainda está elevado. Mas lembra, há anos atrás, quando a gente começou na fibra, estava elevado também, e hoje o custo já compensa em larga escala. Então, logo, o custo desses equipamentos de 10 GB, ele vai diminuir, porque assim, as empresas vão começar a comprar mais, os fabricantes vão começar a fabricar mais, e com isso tende a descer o preço, né, do produto, tá? E logo você vai ver, 10 GB, o nosso 1 GB hoje vai ser 10 GB na casa do cliente. Acho que já está muito próximo esse futuro, já, né? Eu acredito que sim. E a gente está sempre um passo à frente aí, ó. O Thiago vai trazer. Com certeza. Vamos sim. E, Thiago, falando sobre desafios, né? Durante todo esse tempo, hoje a Brasil Digital vai fazer quase 13 anos. Algum momento você teve um desafio que você olhou e falou assim, cara, dá para continuar? Devo desistir? Que te marcou ali, que era a hora que ia continuar ou ia parar de uma vez só? Olha, parar eu nunca pensei, tá? Mas desafios eu tive muitos, tá? Parar nunca pensei, porque eu não sei fazer outra coisa, eu vou parar para fazer o quê? Ser professor? Ele já cansou. 6 meses só. É verdade. Pode ser que eu canse, mas ainda não chegou esse momento, não. Não, cansou de ser professor. Ah, sim. De fato, quando nós estávamos ali em 2018,
próximo de 2019, a empresa cresceu e eu já estava ali com 40 a 50 colaboradores na época. Eu enxerguei naquele momento uma dificuldade muito grande. A gente, na verdade, tinha uma dificuldade muito grande, que era o tal do gerir pessoas, tá? E era aquele meu desafio lá atrás, você perguntou. Sim. Acho que é o maior, né? Isso. Então, assim, 2018, 2019, nós chegamos no momento que a empresa estava próxima de 50 colaboradores e a dificuldade de gerir tudo isso estava cada vez maior para mim. Eu era técnico, lembra disso? Eu acabei me formando, eu acabei não falando para vocês, mas em 2010 eu me formei, entendeu? Eu sou analista de sistemas, então assim, e eu fiz pós-graduação depois em segurança, e aí eu sempre fui, lembra que eu fiz um monte de investimento em treinamentos? Em que? Tecnologia. Né? Linux, wireless e servidor, então assim, sempre foi tecnologia. Mas em 2018, 2019, nós estávamos ali com seus 50 colaboradores e eu precisava gerir gente. Aí veio a virada. Aí foi aonde, de fato, foram os desafios, né? Aí nesse desafio, o seu Valdeci, ele falou assim, Thiago, eu tenho alguém para te indicar, para ajudar você nesse teu novo desafio. Foi ele que me apresentou o Marcelo Germano. Marcelo Germano de São Paulo, que ele tem lá o EAG, que é a empresa autogerenciável. Foi aí aonde a gente foi lá em São Paulo fazer um treinamento de gestão empresarial. Foi aonde eu comecei a estudar sobre gestão empresarial. Foi aí onde eu descobri que existia um tal de cultura. Entendeu? Uma tal de liderança, uma tal da gestão, entendeu? Foi aí que a gente começou a ver isso. Então eu não tinha noção, eu era técnico, entendeu? Eu sabia instalar, eu sabia configurar, eu sabia vender, isso aí eu sabia fazer. Mas assim, feedback, reunião, entendeu? Planejamento. Para mim, planejar era acordar no outro dia e trabalhar, entendeu? Era estar com saúde para poder... Esse era o meu planejamento. Para o novo desafio, né? Exatamente, né? Então, assim, a gente não tem noção do que é aquilo, entendeu? A gente não tem noção. De fato, o destino, Deus vai te levando devagarzinho e aí você vai caminhando. Então, de fato, ali, ele foi muito assertivo. Aí ele me apresentou o Marcelo Germano. A gente foi em São Paulo, eu, a Miriam, fizemos um treinamento lá, tá? E aí quando a gente voltou desse treinamento, a gente voltou com um plano, que era um plano de 90 dias. Uau! Aí nós tínhamos que fazer um planejamento de 90 dias. Foi aí onde a gente teve o primeiro contato com o planejamento estratégico. Foi aí onde eu descobri que existia missão, que existia valores, missão, visão, valores e propósito. Foi aí que eu descobri que eu tinha que ter o meu propósito pessoal, né? Por mais que eu acredito que eu sempre tive o meu propósito, mas eu não sabia que existia um propósito, entendeu? Que ele fazia sentido, ele te norteou, né? Isso. Então, aí foi aonde eu comecei a desenhar isso daí. Tanto o propósito pessoal do Thiago Matias, quanto o propósito da empresa. Por que nós estamos aqui, né? Tá? Então, nós temos um orientador técnico da Fundação Dom Cabral, que chama-se Marcelo Melgaço. Ele mandou um documento esses dias pra gente e o título era mais ou menos assim, o jeitão de ser. E o jeitão de ser era o que nós éramos no passado, né? Então, assim, eu escolhia quem era o perfil do meu cliente, eu escolhia como que eu ia vender, quais eram os planos que eu ia vender, em que praça que eu ia vender. Então, assim, por mais que eu não tinha desenhado o meu planejamento estratégico, mas eu já tinha um planejamento na cabeça, entendeu? Ele só não tirava da cabeça pro papel. O meu colaborador não sabia disso, né? Ainda tem isso. Só eu sabia. É difícil, né? Entendeu? Então, era isso. Então, foi aí, Thiago, que veio o Thiago CEO. Sim. Pronto. Aí é o segundo passo.
o que acontece? Conheci lá o Marcelo Germano, fui fazer lá o treinamento de empresa autogerenciável. E logo em seguida, a gente também fez um treinamento, eu e a Miriam fez um treinamento de coach com o Sullivan da Slack. A gente fez um treinamento de coach, aí fizemos o coach de vida. Aí nesse coach de vida, que a gente fez um treinamento com ele, foi um treinamento grande, bem comprido ele. De fato, eu descobri muitas coisas, né? Eu descobri de fato qual era o meu propósito, eu descobri o que eu tinha que fazer para alcançar o meu objetivo. Ali, de fato, ficou claro para mim. Entendeu? Foi o divisor, né? Foi, ali ficou claro para mim. Falei, cara, então assim, eu tracei um objetivo. O meu objetivo era ser um CEO. E para mim ser esse CEO, eu tinha vários outros sub-objetivos. Aí, de lá para cá, eu venho ainda alcançando eles. Legal. Não alcancei todos eles, entendeu? Então, eu descobri que eu tinha que fazer mudanças de amizades, grupo de amigos, aonde eu vou conviver, com quem que eu vou conviver, quais são os conteúdos que eu vou ter que procurar, entendeu? Então, assim, eu saí com um planejamento pronto. É a mudança de comportamento, né? Sim. Porque é um estilo de vida. Sim, exatamente. Então, de lá pra cá, Carla, eu venho caminhando. Eu venho ainda traçando esse meu planejamento pessoal, né? Que ele é muito de encontro com o da empresa, entendeu? Então, meu planejamento é ser o CEO. Então, tem muitas coisas que eu realizo dentro do meu... Às vezes eu confundo. É Thiago ou é empresa? É Thiago, às vezes eu não sei em que momento é eu, em que momento é a empresa, entendeu? Porque é tudo uma coisa só. É difícil também, né? Sim, entendeu? Mas foi fazendo um treinamento de coach de vida que, de fato, eu fiz a virada de chave. Tanto que, logo em seguida, a gente reuniu toda a empresa, tá? Todos os gestores, na verdade, já tinha alguns gestores já na época, e aí a gente fez o nosso código de cultura, criamos nossa missão, nossa visão, os valores. Os valores foram criados junto com a equipe na época, entendeu? Vocês incluíram todo mundo para participar? Envolvemos todo mundo. Muito legal. Envolvemos todo mundo mesmo. Foi uma dinâmica bem legal e foi alguns meses de construção. Eu imagino o trabalho. Então, nós escrevemos e vivemos isso, né? Deixamos muito bem claro quando se vive um valor, quando não se vive um valor. Então, assim, não é fácil, tá? Principalmente toda vez que você coloca um colaborador novo. Primeiro, muitas das vezes ele não tem o seu propósito. Aí fica difícil pra gente, que aí a gente tem que mostrar para ele o nosso propósito, para depois ele encontrar o propósito dele. Aí depois a gente mostra os nossos valores, para depois ele ver se encaixa os valores deles com o nosso. Aí a gente mostra a nossa visão, nossa missão, entendeu? Então, cada colaborador ele tem que viver tudo que a gente vive, entendeu? E tem muitas pessoas que aí, tem uns que é fácil e outros é mais difícil, entendeu? Então, o desafio da gestão, ele é diário, tá? Ele é muito diário mesmo. É verdade. Mas voltando, a gente fez um lançamento do nosso código de cultura. A gente fez um evento lindo mesmo. Sim, eu vi, a gente tem um vídeo lá, Nossa Senhora. Que Já viu, evento, né?
que controla isso aí? Olha, se eu falar em as teorias, né, de livro, etc., é fácil de falar, mas na prática não é, né? Se você for ler livros e ver vídeos na internet, as pessoas falam, você tem que equilibrar as 5 áreas da sua vida, né? É difícil. Né? Profissional, o social, a família, o espiritual e a saúde, né? Então, assim, pela lógica, seria o quê? No teu dia, você teria que ter uma agenda para cada uma dessas 5 áreas. É a agenda. Entendeu? Eu só tô conseguindo dividir em 3. Então, eu tô tentando também, entendeu? Mas o que eu faço? Eu acabo ainda priorizando o que é mais importante para mim. Então, o que é mais importante para mim hoje? É a minha família, e o meu trabalho e alguns amigos, né? O esporte, que é a parte de saúde, eu tô pecando um pouco, entendeu? Mas eu me esforço para poder estar fazendo alguma coisa, né? E o social também entra ali dos amigos ali, aquela coisa. E a religião também, eu também tô pecando também, tá? Eu tô bem assim, eu era muito mais assíduo. Hoje eu tô mais afastado. Então, assim, eu tenho que corrigir. Foi até bom você falar desse assunto aí, que é uma reflexão. Não é fácil, tá? Não é fácil. Muito solitário, né? A vida... Essa escolha mesmo de mudança de comportamento, porque a gente muda o ecossistema, né? E às vezes a gente pensa que quem está do lado é aquele que vai caminhar com a gente na primeira subida de um degrau muito pequeno, a gente vê que a pessoa ficou para trás. E é sozinho isso. Eu tenho uma preocupação muito grande, tá? Exatamente nesse assunto. Eu tenho uma preocupação com todos que estão ao meu redor. Todos, sem exceção. Principalmente quem está comigo desde o início. Estar preparando eles exatamente para não ficar distante. Subir o degrau junto. Exatamente. Por quê? Porque se eu não preparar essas pessoas que estão próximas de mim, de fato fica muito distante, né? Fica muito distante em que, Thiago? Em um bate-papo, em pensamento, em objetivo. Então, eu tenho essa preocupação e eu tenho o tempo todo tentando ajudar a trazer à tona essa... Cara, vem cá, vem comigo, não sei o quê, eu preciso que você faça isso, né? Eu tenho uma frase bem besta, mas uma frase que ela fala assim, me ajuda para mim te ajudar. E o me ajuda para mim te ajudar é exatamente esse tema que você tá falando aí. Eu já ouvi, tá? Certamente, já ouvi. Então, assim, cara, eu preciso que você faça a sua parte. Eu sou o caminho, né? Então, assim, vem comigo que a gente vai junto, mas faça a tua parte, eu preciso que você faça a sua parte. Em quê? Em estudo, em conhecimento, em evoluir como pessoa, né? É isso, eu preciso, né, fazer isso. Então, assim, essa é uma preocupação que eu tenho, tá, Sueli? Muito grande, tá? Mas assim, de fato, a gente vivencia a cultura na Brasil Digital e a gente vê que o valor que ele tem lá de trás, vou dizer primórdios, não que vai ficar muito velho, realmente é isso, a melhoria contínua, né? A empresa, ela investe muito justamente nisso, no aprendizado e no compartilhamento de conhecimento. Eu sou prova disso, né? Eu vivo isso. Tem semanas que a gente tem 3 encontros numa semana de aprendizado, né? E como o Thiago falou, é um propósito que ele tem de vida e ele leva as pessoas junto nesse propósito. E eu acho muito bonito e eu fico muito honrada em fazer parte, né? Fico muito feliz até. E é um ramo que eu gosto, é algo que eu acho interessante e poder dividir, né? Principalmente hoje aqui com a Carla e com o Thiago, que eu posso chamar hoje de Thiago, normalmente eu chamo de senhor Thiago. Senhor também. Tô até estranhando isso. Para mim tem um valor muito grande, porque o Thiago trouxe para nós coisas que a gente não sabia. A Miriam faz uma integração muito bem feita conosco, né? De 4 horas? 4 horas por aí, 4, 5 horas, vai por aí. E ela fala com muita empolgação, muito entusiasmo, mas ouvir do Thiago é diferente, né? E aí o que eu queria saber é em que momento que o Thiago sentou junto com a Miriam e desenvolveram esse projeto, pensando como? Então,
de fato, a Miriam é a guardiã da cultura da empresa, né? A cara dela, né? Então, assim, ela é um braço direito meu ali, e eu não conseguiria fazer ou chegar aonde ela chegou se ela não estivesse com a gente, né? Ela me completa nessa parte, né? Porque o implantar a cultura, principalmente valor, é muito difícil. Porque quando você está no operacional ali, quer trabalhar, quer vender, quer atender o cliente e tal, às vezes você atropela a cultura, entendeu? E ela sempre me puxou e eu, não, vem aqui e tal, você não está vivendo esse valor, você está fazendo errado e tal, entendeu? Por mais que às vezes é ruim, mas, opa, tá bom, então vamos corrigir, aquela coisa toda. Referente a planejar, né? Quando eu comecei o provedor, ela não estava comigo, ela sempre esteve do meu lado, mas ela não trabalhava comigo, né? A Miriam é formada, ela era formada em Direito, né? Então ela atuava na área dela. Quando o provedor começou a estruturar, contratar outro, nós chegamos aí próximo aí dos seus 40 clientes, 40 colaboradores, ela veio trabalhar com a gente, ela veio nos ajudar, mas ela veio para fazer o quê? O que ela sabia na época. E o que ela sabia na época era exatamente a área jurídica. E ela veio ajudar a gente na área jurídica, fazer contrato, fazer defesas, e várias coisas que ela fazia ali dentro ali. Quando ela foi fazer esse treinamento comigo, que aí eu convidei ela de fazer esse treinamento do planejamento estratégico lá do Marcelo Germano, eu acredito que despertou nela, eu acredito, era bom, né? Acho que depois vocês fazem uma entrevista com ela e ouvir dela melhor, tá? A minha percepção que eu acho que despertou nela também o desejo de empreender, tá? E aí ela veio me ajudar nessa parte de fazer o planejamento estratégico, tá? Na época, que aí ela, junto comigo, a gente começou a escrever o nosso código de cultura. Tá? Nossa, ela... Então foi assim que começou, tá? Ela também fez a parte do propósito dela, tá? Fez todas as dinâmicas e tal, criou os valores dela, né? Missão e visão sobre ela também, então a gente acabou fazendo junto. Foi um projeto de vida, né? Foi, de fato, foi um projeto de vida mesmo, que ainda a gente está construindo ele. É exatamente isso, a gente está construindo ele, tá? É isso aí. Tiago, a gente tem vários projetos na Brasil Digital e um deles, né, é o BDcast, que hoje a gente está lançando aqui. Como surgiu a ideia do nosso BDcast? Então, a Miriam veio, como eu estava falando para a Sueli, ela veio para ajudar a gente. E no início ela jurídico. Aí com o caminhar da empresa foi abrindo oportunidades, presta atenção. O caminhar do dia a dia, da evolução, o tempo vai passando, as oportunidades vão surgindo. E uma oportunidade surgiu para ela que foi exatamente na parte de pessoas. Aí ela deu um apoio pra gente no DP, aí depois ela deu um apoio pra gente no RH, até o ponto dela ser convidada a ser diretora de pessoas. Então hoje ela tem uma estrutura de departamento pessoal, de RH, segurança do trabalho, tá tudo junto com ela. E aí no desenhar do nosso planejamento estratégico, Cláudia, ela, na verdade, ela trouxe a sugestão de criar um projeto chamado BDcast. Esse projeto, ele vai de encontro a fazer o quê? Ao engajamento da empresa, de todos os colaboradores, e cada um deles começar a ser convidados a vir aqui nesse podcast e começar a falar um pouquinho dele. Tá? Quem que é a Carla? Realmente. Entendeu? Quem é a Carla como pessoa? O que a Carla faz no dia a dia? Entendeu? E na empresa, como é que é? Entendeu? Quais são os seus desafios? Então, a proposta do projeto é esse. É começar a mostrar para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, para os nossos amigos, quem que é a Brasil Digital e quem são as pessoas que trabalham na Brasil Digital. Então, o projeto surgiu para isso.
Olha aí, tá vendo? Sim. Sempre tem uma mulher do lado. Sempre tem uma mulher. Por trás do grande homem sempre tem uma mulher do lado, com certeza. Com certeza. Tiago, e a mensagem que você deixa aqui para as pessoas que querem, né, encontrar o seu propósito e também seguir uma carreira assim igual a sua? O que você deixa aí para ela como mensagem final? Olha, não é fácil dar esse tipo de resposta, né? Mas eu acho que é mais ouvir de fato o seu coração, né? Entender, olhar para dentro de si mesmo, ver o que faz sentido para ele, né? Cara, o que faz sentido para mim? Ajudar as pessoas, né? De alguma forma, né? Porque, assim, o que mais tem é ajudar as pessoas. A Brasil Digital é uma. A gente vende internet, Suelen? Não. A gente vende internet, Cláudia? Não. A gente não vende internet. Então, nós fazemos inclusão digital, nós viabilizamos negócios, nós aproximamos pessoas, né? Então, a gente faz tudo isso, menos vender internet. Então, a internet é consequência. Então, a mensagem que eu dou para as pessoas é exatamente isso. Cara, olha para dentro de você e vê o que faz sentido. O que te move? O que me move é resolver os problemas das pessoas. Entendeu? Show. É isso. Então, assim, o que me move é realizar o sonho das pessoas. Às vezes é de fazer uma transmissão com o pai e com a mãe distante, às vezes é assistir um vídeo no final de semana com a namorada, às vezes estudar, né? Estudar, né? Ou abrir o seu próprio negócio. Então, assim, isso me move, tem muito mais valor do que simplesmente receber a parcela da mensalidade de internet. Então, é isso que faz sentido. Então, assim, a mensagem que eu dou para as pessoas é o quê? Cara, olha para dentro de você e pensa, faz uma reflexão de o que faz sentido para você fazer. E se dedique. Ótimo. Né? Você vai se abdicar de fazer muitas para alcançar o seu objetivo. Eu acho que todo mundo consegue isso, eu tô na busca. É uma busca, exatamente. E aí, Carla, como é que você tira aqui de tudo isso? Como é que você tá se sentindo agora? Tá mais calma? Tô mais tranquila, com certeza. Tô mais tranquila depois de escutar toda a história, a experiência. Eu não sabia que o senhor era de outro estado, né? Foi uma novidade pra mim. Técnica, eu já tinha visto muitas fotos que rolam aí no WhatsApp. Mas é isso. Eu tô bem tranquila agora, depois de ter conversado.